casa independente aqui no Simos. Aluguel barato, ó. Bastante vaga de garagem. É que tem um cachorro ali, não vai dar pra entrar, mas tem bastante espaço aqui também no quintal. Correr com um portãozinho social também para entrada na lateral. E aqui para vaga de garagem. E cabe mais carro aqui para dentro também, tá? Aqui vai ser tudo tirado essas coisas daqui. Ali tem um buraco que vai ser fechado ali, vai ser posto uma pia também, tá? Vamos dar uma olhada na casa.